Uma pessoa com características ansiosas, ela vai estar com apreensão, com preocupações, vai ficar pensando desgraças, vai ficar com pensamento catastrófico. Este é o transtorno que pode levar a pânico. Então, nós temos uma ansiedade, que também é uma ansiedade natural, do que vai acontecer. Só que o que eu quero deixar de mensagem para nós, o que nós temos que fazer hoje é ficar no presente, que é o mindfulness. Mas como a Valéria falou, realmente essa live vai ser bem legal, né? Dessa nossa série, a gente vai falar sobre saúde mental, né? Valéria, tudo bem? Parece que vamos, hein? Isso, já vamos iniciar. Só falta a Guinelson entrar. Só falta a Guinelson. Para a gente falar da nossa série sobre saúde mental, né? Duas sextas-feiras falando desse assunto que é extremamente importante, né? Como cuidar da própria saúde, como perceber saúde mental dentro do trabalho, como fazer seu papel, você que é de RH, fazer o seu papel, né, para melhorar a gestão de saúde, né, dentro da empresa, né? Eu acho que a Guinelson é uma pessoa extremamente experiente, né, Valéria? E a gente vai ter um prazer enorme aí de recebê-lo. E como o Serginho antecipou, ele já vem falando sobre esse assunto há muito tempo, ele não começou agora, né? Então ele tem uma experiência já de longa data, né? Ele está exatamente vinculado com a performance das organizações e do ponto de vista de RH, eu acho que essa visão humana, né, ela tem que acontecer, a gente tem que estar aí, atento, né, para como lidar com as questões, primeiro saber identificar, né? Acho que é a grande dificuldade, né? É um assunto extremamente delicado, que a ajuda de especialistas é muito importante, né? Especialistas que entendam exatamente quais são os problemas, né, da atualidade, né, as síndromes, né, que têm acontecido na atualidade. A gente vai falar sobre algumas delas, né? E é importante a gente saber como lidar. Eu acho que tem um ponto importante, né, Roberto, que é assim, é um assunto que às vezes as pessoas não gostam de conversar, é um assunto delicado, como você falou, né? E muitas vezes as pessoas deixam passar, né? Vão levando, vão deixando o tempo passar, vão chegando no seu limite, e muitas vezes, quando você chega no seu limite, pode ser mais difícil de você conseguir fazer algo, né? Por você ou, de repente, até por uma outra pessoa. Então, reconhecer, entender como funciona e poder prevenir, poder fazer algo antes de chegar no limite pode ser muito importante. Isso era até um tabu dentro das organizações, né? Às vezes, quando a pessoa se afastava, né, por uma depressão ou algum problema nessa linha, né? Eu já ouvi de alguns gestores, né? Que eu lembro de uma situação que o gestor falou assim, mas a pessoa era tão certinha, por que se afastou por conta disso? Quer dizer, você ter depressão é uma coisa errada, né? Não é uma doença, não é uma coisa que você tem que lidar, né? Que você tem que tratar, né? Então, eu acho que a gente percebe uma evolução muito grande, né, nisso. Eu acho que a própria pandemia, né, acho que despertou esse interesse, né, até pelo fato das pessoas estarem algumas em reclusão, algumas com uma série de preocupações, ansiedade, né? A pandemia disparou isso e a gente percebe um elevado grau de situações de ocorrência nas organizações, né? Então é importante a gente conseguir falar a respeito. Eu acho que tem uma coisa assim, se a gente pode chamar disso, né, de algo interessante nesse momento, o fato do que nós estamos vivendo pelo menos está abrindo essa oportunidade de falarmos mais sobre esses assuntos, né, que eram tabu até, né, tão pouco tempo atrás. Eu acho que nunca se prestou tanto atenção, acho que os gestores agora começam a prestar atenção nos seus funcionários, como o Roberto falou, o próprio recursos humanos. Então, eu acho que daqui para frente, esse aprendizado, ele não volta mais atrás, ele não regride. Porque a partir de agora, a gente vai começar a perceber que existem outras questões que não só das responsabilidades do dia a dia, né, dos interesses de resultados, que devem fazer parte dos temas discutidos, né, sobre gestão de pessoas. Não é, Serginho? É verdade, é verdade. Acho que realmente
Tá na pauta, né? Tá na pauta e está afetando bastante. Não dá mais para fechar, como o Roberto falou, você está falando, fechar os olhos e achar que nada está acontecendo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente admitir, tratar e ter a sensibilidade, empatia, para a gente encarar essa questão de frente que assola não só o Brasil, mas assim, o mundo todo, né? Os relatos que a gente tem de colegas de organizações ao redor do mundo, está todo mundo bem preocupado com esse tema. É uma crise democrática, se a gente pode chamar assim, né? Porque Ela afeta independentemente de empresas, nível social, nível econômico, países. Então, cada um acaba enfrentando com as suas estratégias, mas todos estamos é enfrentando. Essa que verdade. é É verdade. a verdade dos fatos, né? Agora foi. Aê! Puxa Agora foi. vida, Nelson. Tava com medo aqui, eu falei, uai. Eu liguei até para minha filha, porque como eu sou uma anta para mexer nesse negócio. Que isso? Puxa, a gente está tomando uma surra aqui Me já há deu uns problema 15 na minutos. minha saúde mental. Agora chama os meninos. Aí! Veio a Valéria. Será que voltou a sala? Desculpa, gente. Olha. Primeiro eu quero agradecer todo mundo. Eu estou vendo aí alguns colegas que entraram, que a gente conhece, né? Um carinho especial para a Valéria, para vocês todos aí dos Três Tons. Sucesso para vocês que estão fazendo sucesso danado. Eu assisti a colega que falou, a Eliana, né? Que falou sobre saúde mental. Quiçá eu consiga complementar um pouquinho o que ela falou, porque a gente vai talvez chover um pouquinho no molhado, né? Que é um tema tão danadinho, né? Da gente estar conversando, né? Mas eu estou aí, disponível para poder... Gente, com vocês. eu acho que eu vou começando, Roberto, eu não estou conseguindo te convidar e a gente tenta ao longo do tentar adicionar o Roberto. Tudo bem? Tenta adicionar o Roberto. Desculpa, desculpas aí. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai tentando fazer isso, mas você já recebeu um elogio, viu, Agnelson? Da Gelapolito, falando que você é maravilhoso. A Geila é um doce. Geila, desculpa, Geila, eu concordo total. O Agnelson é maravilhoso mesmo. Gente, deixa eu apresentar o Agnelson, então, só para a gente começar meio que oficialmente. O grande... Bom, o Agnelson, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite dos Três Tons. É muito legal ter você aqui com toda a sua visão e experiência. O Agnelson, psicólogo, mas é difícil falar assim do Agnelson, porque eu tenho um executivo, o professor, o Agnelson que está tanto tempo nessa estrada, fundou há muito tempo atrás, eu acho que melhor nem falar o tempo, a DCR Consultoria, Serviço de Psicologia e Consultoria. O Agnelson junto com a Bia, é o psicólogo clínico, mas também organizacional. Então, na DCR, o Agnelson também, junto com os parceiros, junto com a Bia e os parceiros, também trabalham com coaching, muitas horas de estrada e de apoio. O site, pessoal, se vocês entrarem, assim, a relação de empresas que eles desenvolveram ou desenvolvem algum projeto é muito impressionante. São mais de 100 empresas, não deu nem para contar direito. Então, Agnelson, muito legal ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez. E eu queria começar a... Agnelson, o que está acontecendo, né, nesse mundo? Qual é a tua visão? Como é que estão as pessoas nas empresas? Agora misturou tudo, né? Empresa, casa, vida. Conta um pouco para a gente aí qual é a tua visão desse momento, desse mundo aí que a gente está vivendo. Olha... É isso que a Simone acabou de colocar agora, né? Muitas saudades, né? Então, a gente está vivendo um momento em que... eu estava lendo um artigo, eu tenho que citar o nome, né? Eu falei, deixa eu estudar um pouco e pesquisar para eu não falar bobagem, né? Porque eu sou um obreiro. Então, eu estou aqui no consultório, trabalhando há bastante tempo agora, me dedicando mais ao consultório. Então, são 39 anos como psicólogo, desses 39 anos, desde os meus 17, trabalhando com recursos humanos, né? E trabalhando com gente muito querida da psicologia, alguns já se foram, né?
Então, desde 1970 e alguma coisa, né? E me apaixonando por esta área. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Deixa eu até citar aqui. Tem um artigo de saúde mental feito por um colega, pelo Alain Braga de Paula, é um psicanalista e psicólogo que é mestre de psicologia social da PUC. E ele traz um texto de Freud que se chama O Mal-Estar da Civilização, que é de 1929. Olha só. Uau. E ele está falando um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? E aí, o nosso querido e amado Freud já dizia que, mesmo com uma vida sensacional, nós temos que lidar com três tipos de mal-estar. E quais são eles? Né? Que é o mal-estar da condição humana. O relacionamento com outro ser humano. Olha só que horror. O mal-estar da civilização humana é o relacionamento com outro ser humano, o envelhecimento e a morte. A pandemia acabou fazendo o que com a gente? Né? Colocando esse mal-estar, batendo na nossa porta. Né? E talvez criando uma sensação daquilo que nós julgávamos que era real, que a colega Eliana trouxe para nós, né? Dizendo, olha, o cérebro nosso, ele gosta muito do quê? Ele gosta de ter certa previsibilidade. Né? Então, o nosso cérebro foi programado para ficar sempre atento e a nos prevenir de situações perigosas. Né? Tem lá o sistema emocional nosso, e tem o sistema que tem lá a amígdala, né? Que coloca sempre a gente atento para a gente ficar sobrevivendo. Né? E a gente não foi lá muito preparado, né? E a gente sempre está querendo ficar na zona de conforto, e vem a pandemia e faz com que a gente viva situações extremamente difíceis. Né? Uma delas é que a gente acordava de manhã e tinha uma certa realidade, ou uma fantasia de realidade. Né? Vai para o trabalho, tem um relacionamento com as pessoas no trabalho, depois pode ir para um teatro, pode ir para um cinema, pode ir para casa, tem o nosso lar, que não é invadido pelo trabalho, que não é invadido pela escola dos nossos filhos, que não é invadido pela nossa universidade, que não é invadido pelo nosso MBA. Né? Então, nós temos o nosso lar. Então, tem-se uma rotina. E o nosso cérebro, né, o ser humano, gosta de hábitos. Né? E o que aconteceu com a pandemia? Tudo isso virou, né, do avesso. E a coisa mais interessante, que eu gosto de fazer uma analogia, eu venho de uma linha, né, da psicodinâmica, e eu gosto de fazer analogias, né, apesar de hoje eu estar cheirando outras áreas e trabalhando com outros instrumentos e com outras linhas. Né, o tapete, eu lembro quando eu era pequeno, morava no Tatuapé, e as pessoas gostavam de bater o tapete na janela para limpar. Né? Então, batia o tapete para tirar o pó. Né? Então, o que aconteceu? Todos nós resolvemos tirar o nosso tapete e ver o que tinha debaixo do tapete. Né? E nós estamos encontrando essas questões que nós deixamos de lado. Né? E aí são os conflitos que nós não olhávamos. Né? Então, grande parte do que eu tenho visto aqui no meu consultório, e são perguntas que parecem simples, né? Mas como é que eu lido com meu filho? Né? Como é que eu dou conta do meu trabalho? Como é que eu dou conta de ser pai, de ser mãe? Né? E eu que moro sozinho, como é que eu dou conta de mim sozinho em casa? Né? Porque eu tinha antigamente lá a possibilidade de entrar no aplicativo de namoro, né? E conhecer a pessoa no restaurante, conhecer a pessoa no cinema, conhecer a pessoa em outro lugar, né? Ou ir até com a pessoa em lugares para poder namorar. Agora, eu posso trazer para casa aonde essa pessoa vive,
né? Será que ela está contaminada, não está contaminada? Qual é a minha responsabilidade, né, com relação ao vírus, né? Porque eu posso ser um vetor e eu posso contaminar outras pessoas. Então, tem um sentimento de culpa também, né? Então, deu uma misturada, né? Tanto que o tema que vocês chamam para a gente, como atrativo para estar aqui conversando com vocês, né? Deu uma pirada, deu uma surtada em todo mundo, né? O que a gente faz? Então, a gente tem que realinhar, né? Eu tenho aqui a Geila, tem outros colegas que trabalham numa linha mais holística, né? Eu vou ter que alinhar todos os chakras para poder dar conta de todos esses movimentos, né? Então, eu estou abrindo, de uma maneira geral, que, literalmente, hoje, a gente vai precisar olhar para algumas coisas da nossa saúde mental, né? Que são as nossas emoções. Como é que eu consigo, diante de estresse, dar conta de tantas atividades e de tantas situações difíceis? Por isso que nós estamos vivendo, talvez, junto com as ondas da Covid, né, junto com as ondas do coronavírus, ondas internas nossas, né? Porque eu brinco, né? Talvez uma brincadeira não muito interessante, né? Mas assim, quando nós tivemos a primeira onda aqui no Brasil, teve até um furor, né? O furor, vamos ao supermercado, compramos um monte de coisa, que legal, trabalhar home office vai ser bacana, que eu vou estar com a minha família. Essa foi a primeira onda, né? Houve até um excesso de, ai que bom, vou para minha casa da praia, vou para Itu, vou para não sei aonde, né? Aí teve um furor de, ai, vai ser difícil, vai ser complicado, mas houve uma excitação. Passados 6 meses, a coisa começou a ficar um pouco complicada, porque a gente começou a sentir falta da professora, né? A respeitar a professora, a olhar os entregadores de comida de outro jeito, a olhar o pessoal de saúde com respeito. Opa, voltou aqui. Um monte de profissionais de saúde mental sendo procurado. Nunca tanto psiquiatra foi procurado, porque algumas pessoas acreditam, né? E precisam do remédio, né? Começam a aparecer os transtornos. Os casamentos começaram a ser desfeitos, os relacionamentos começaram a entrar em crise, né? Aí tivemos a segunda onda, que é como é que eu dou conta, né? E a gente agora está numa terceira onda, que é a terceira onda, que é a onda da tristeza, que é a onda da... Eu não chamaria de tristeza, né? Que é uma certa onda da desesperança, né? Que é a onda assim, bom, e agora? Nós vamos ter que viver com isso mais quanto tempo? A Europa entrando na quarta onda. E como é que nós vamos lidar com essa situação, né? A boa notícia, né, é que eu acredito, e quero levar essa esperança para vocês, né, é que isso vai passar, né? E que nós vamos aprender um montaréu de coisas, né? Mas é que cicatrizes, elas vão e estão acontecendo, né? E que nós, psicólogos, né, e o pessoal da área de saúde, são os traumas, né? Alguns traumas. E mortes acontecendo, e a gente vai ter que criar uma certa casca para poder lidar com isso. Algumas pessoas, elas já vêm com essa casca, geneticamente, ou o temperamento já ajuda, né? Além do temperamento, tem vivências, né? Na infância, a gente também vai passando por algumas coisas que nos ajudam. E outras são as experiências de vida. Então, a gente vai ter que resgatar isso. E eu acredito que a gente está num momento de aprendizagem e que a gente vai ter que aprender a olhar e verificar essas competências. E vamos ter que aprender a desenvolver algumas competências emocionais para poder dar conta das coisas. Acho que eu falei demais. Então, pergunta. Você falou tanta coisa maravilhosa, né, para vocês, tá? Mas perguntem. Agnelson, é assim, eu preciso registrar, né? Eu sou muito fã
muito, muito fã de carteirinha. Você é minha noiva, então não pode, certo? Meu amigo, coração, tão feliz que você está com a gente nesse projeto. E o nosso grande objetivo, de verdade, é poder ajudar as pessoas, é poder trazer temas e discussões que, de alguma maneira, contribuam, né? Você comentou tantas coisas interessantes, tantas coisas importantes, né? Assim, a gente são várias questões, pelo menos eu, né, particularmente, tenho não só vivenciado, como visto em amigos, colegas de trabalho, enfim, observado. Um dos temas mais complicados é o tema ansiedade. Eu não sei se dá para a gente colocar em caixinhas, né? Mas eu acho que a ansiedade, pelo menos, é o mais nomeado, né, dos sintomas, das questões que as pessoas trazem. Eu não sei, não tem fórmula, mas se a gente pudesse, como identificar, como lidar com isso? E, principalmente, muita gente não nem sabe, né, que que está vivendo esse momento de ansiedade. Então, né? Como eu não tenho previsibilidade do futuro, a ansiedade como é que eu sei que eu estou ansioso, né? Tem ansiedade que é positiva, que me faz mover, olhar para frente, que me traz desafio, né? Em que eu planejo. O ser humano gosta de planejar, né? Então, nesse momento, parece que todos nós... Outro dia eu estava fazendo sessão com uma pessoa, né? Eu não vou ser antiético aqui, e eu precisava que ela projetasse o futuro. E ela entrou em transe hipnótico. Eu falei, danou, né? Porque eu estou numa sessão telepresencial, né? E a pessoa entrou em transe hipnótico, né? O que é transe hipnótico, pelo amor de Conta Deus? pra gente, Agnaldo. Ela entrou na viagem, né? Eu pedi para ela, olha, ela tinha um dilema e nós fomos juntos. Eu acho que eu estava com uma voz suave, né? E ela entrou na viagem, né? E eu pedi para ela, olha, pensa daqui 5 anos, né? Como é que você vai estar resolvendo essa situação? Onde você vai estar? Aí ela olhou para mim e falou, olha, eu estou vendo uma parede, uma muralha daqui 5 anos. Eu falei, bom, ok, temos uma muralha, né? Você tem, nessa muralha, dá para a gente colocar uma escada? Né? Ela falou, claro, eu estou vendo uma escada. Eu falei, você consegue subir na escada? Ela falou, consigo. Você sente a vontade de subir sozinha ou você prefere que eu vá junto? Né? Ela falou, olha, eu gostaria que você fosse junto comigo, que eu vou me sentir mais segura. E eu, na fala hipnótica, que eu também não percebi, eu falei, vamos degrau por degrau, que é uma fala hipnótica, né? Aí nós subimos, eu entrei no transe com ela, chegamos lá em cima, né? Eu falei, eu estou sentindo que esse muro é muito largo, né? Ela falou, muito largo. Eu falei, que cor que tem esse muro, né? Ela falou, é preto, né? E você vê o quê para frente desse muro? Outro muro. Uau. É o momento que nós estamos vivendo, né? Jungianamente, né? Eu falei, além desse muro, o que você vê lá no fundo, né? Ah, tem luz, né? Eu falei, o que significa essa luz para você, né? Muita esperança, né? Eu falei, dá para a gente pensar... Ela tinha uma questão de dilema. Dá para pensar numa solução? Aí ela ficou quieta. E aí eu olhei para ela e falei, ixi, acho que está na hora da gente descer, né? Intuitivamente. Eu falei, vamos descer? Ela falou, vamos. Descendo, onde que eu quero chegar para vocês, tá? Fomos descendo. Aí eu olhei para ela e falei, bom, o que nós dois temos que aprender? Né? Ela olhou para mim e falou, onde que eu estava, Agnelson? Aí eu contei para ela a hipnose. Né? O transe hipnótico. Eu contei para ela a viagem que nós fizemos. Aí eu falei, o que nós dois temos que aprender disso? Né? Eu tenho que resolver o aqui e agora. Não dá para ir daqui 5 anos. Então eu tenho questões para resolver já. Então, uma pessoa com características ansiosas, ela vai estar com apreensão, com preocupações
e vai ficar pensando desgraças, vai ficar com pensamento catastrófico, ela vai ter tensão motora, muita dor nas costas, dor de cabeça, hiperatividade autônoma, sudorese, vai suar. Este é o transtorno que pode levar a pânico, né? Então, esta gera doença. Então, nós temos uma ansiedade que também é uma ansiedade natural do que vai acontecer. Só que o que eu quero deixar de mensagem para nós, talvez seja uma grande aprendizagem que a gente tem que ter hoje, é o que nós temos que fazer hoje. É ficar no presente, que é o mindfulness. Que é a gente limpar a mente e ficar aqui, né? Então, eu tive um exercício com vocês agora de 17 minutos para poder entrar. Então, eu poderia ter entrado em ansiedade. Entrei em ansiedade, né? Falei, estou querendo tanto participar, querendo tanto estar junto, não quero decepcionar a Valéria, não quero decepcionar os amigos. Eu sei que tem um monte de gente que entrou para nos ver, né? Tem amigos meus que entraram, né? E eu poderia ficar completamente endoidecido, né? Quando eu olhei e falei, eu vou dar o meu melhor. E nós vamos conseguir, né? E vamos dar o melhor. É ficar no aqui e agora. Eu acho que este é o grande ensinamento que nós estamos vivenciando. É o aqui e agora. Então, o que eu posso fazer comigo aqui e agora, e principalmente com o próximo, que o próximo está precisando. O né? Agnelson, será que você podia dar exemplos mais práticos? Até o Roberto, né, que é o nosso terceiro, faz parte do Três Tons, infelizmente a gente teve um problema, ele não conseguiu entrar, que ele está falando assim, perguntando como é que gerenciar essas expectativas. Será que você pode dar algumas dicas, alguma coisa assim? Então gerenciar a expectativa é curto prazo. Então, para de médio e longo. O que dá para fazer para já? Tá? Então, por exemplo, tem gente que tá na mídia. Tá? Então, eu vou repetir. Né? Então, primeiro, eu sou uma pessoa estou usando eu como exemplo. Né? Eu sou uma pessoa influenciável. Né? Então, para de ver telejornal. Filtra a notícia. Se eu sei que vai me fazer mal, né? Então, eu aprendi outro dia com um colega, assim, 3.750 pessoas morreram. Né? Então, quantas pessoas... Qual é a população do Brasil? É X milhões. Aí ele fez a conta inversa. O quanto que significa isto para a população? E quantas pessoas já foram infectadas? E quantas pessoas foram curadas? Ele olhou e ficou feliz com o número, que é 0,000. Isso é um engana pensamento? É um engana pensamento. Não engana, É um engana pensamento. Mas é um engana pensamento positivo. Ok? E é um fato começar real. a olhar a perspectiva positiva, Agnelson. É isso que você está dizendo. Né? Para ele se acalmar. Ok? Agora, se eu acordo todo dia de manhã com essa sagacidade pessimista, né? Então, se eu já tenho essa característica, e se eu alimento esse pensamento catastrófico, e se eu trabalho à distância, e eu sei desse meu colega que tem esse pensamento catastrófico, eu já pergunto para ele, né? E aí, quantos morreram hoje? Então, eu já alimento esse meu colega. Para quê? Para que ele fique pior. Então, eu sou responsável também pela saúde mental do outro. Então, tem um lado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem uma definição sobre saúde mental. E essa definição também coloca não só nós cuidando da saúde, mas também o entorno. Então, o momento sociopolítico-econômico, né? E as pessoas que convivem com a gente, a sociedade que nós fazemos parte. Ok? Então, o quanto que nós contribuímos para isso também, que pode levar a transtorno mental. E aí, lembra, a nossa cabeça, eventualmente, ela gosta do bem e do mal. Né? Então, aí fica
algumas coisas binárias que nós estamos vivendo, né? Então, soluções mágicas são interessantes, né, de acontecer. Então, filtrar mensagens, estabelecer rotina é importante para nós, manter... Então, é tudo que a gente já sabe, que eu vou ser repetitivo aqui. Então, entra no Google e vê lá. Não tem problema ser repetitivo não, viu, Agnelson? Não tem problema não, eu acho, né? Segue o roteiro, né? Pensa, eu tenho pensamento intrusivo, eu tenho lá uma vozinha, não tenho o diabinho e não tenho o anjinho, né? Anjinho. Identifica esses pensamentos, né? E lembra que são só pensamentos, né? E o pensamento não sou eu, o pensamento é uma parte de mim. Eventualmente eu sou dominado pelo pensamento. E também não tenha vergonha de mostrar fragilidade, mostrar vulnerabilidade. E quando eu mostro a minha vulnerabilidade e estou vulnerável, não tenha vergonha de pedir ajuda, de procurar alguém para conversar. Nesse momento, de procurar ajuda de um psicólogo, eventualmente. E eu, por exemplo, acabei de conversar hoje com uma pessoa que eu disse, olha, eu vou te atender depois que você for para um psiquiatra, porque você vai precisar de ajuda química, ok? Até para que seus pensamentos estejam literalmente adequados quimicamente para que a gente possa fazer um trabalho. E é natural, né? É como se fosse diabetes. Hormonalmente, a gente precisa de alguma ajuda, né? Então, a gente precisa o simples, né? Eu até anotei aqui para a gente poder conversar. Eu acho que, o Agnelson, acho que tem uma coisa que eu acho que pode ajudar muito a gente depois, né? A gente começar a aprender a selecionar qual que é o pensamento que nós queremos ter. Porque esse momento que a gente está vivendo, uma hora vai passar, eu concordo plenamente com você. Só que outros problemas, outras questões, e talvez não mundiais, mas a ver com a vida, né, da pessoa em particular, vão continuar acontecendo. Então, eu acho que tudo isso tem que gerar um aprendizado. Então, claro. entender e escolher, né? Se você pode ser positivo ou negativo, por que você vai escolher o negativo? Perfeito, perfeito. Então, assim, serotonina, né? Como é que eu aumento? Vai tomar sol. Dopamina. Vai fazer atividade física. Ok? Né? Vai rezar. Ora. Né? Tem alguns que gostam de rezar, outros gostam de orar. Né? Vai meditar. Endorfina. Dorme. Faça amizade. Então, muitas das vezes aqui eu peço para alguns clientes que estão entristecidos, assim, lição de casa. A semana que vem você traz para mim 5 conversas que você teve com 5 amigos diferentes. Essa semana eu morri de dar risada. Uma das pessoas, um dos meus clientes, olhou para mim e falou assim, Agnelson, eu descobri que uma amiga minha, que é muito amiga, que eu amo, teve filho. E descobri que eu não conversava com ela há 1 ano. E nem ela comigo. Rimos muito. E já marcamos conversas. Né? Rimos muito. Gerou endorfina. Né? Ocitocina. Esse está difícil. Abraço. Depende do contato. É abraço. Né? Mas a gente pode relaxar. Né? Relaxar com um amigo. Né? Não vamos, né, encher a vida de álcool, eu sou abstêmio, né? Mas assim, tomar um drink, fazer isso que nós estamos fazendo agora, isso gera ocitocina, né? Receber uma mensagem calorosa, isso vale mais que um abraço, né? Dizer para um amigo, olha, eu te amo, estou sentindo tua falta, estou ligando só para dizer que eu gosto muito de você. Isto é um abraço. Chorar junto, né? É muito bom também, né? Receber, outro dia eu recebi num domingo, esse domingo recentemente eu recebi de uma cliente, né? Assim, uma cliente do consultório, estava na praia, falou, estou olhando para a lua, lembrei de você, você atende tanta gente e eu esqueci de perguntar se você está bem. Um abraço, que legal. É um abraço melhor do que isso, né? Sensibilidade, então, são empatia. É empatia,
porque a gente pode estar fazendo isso, né? Com um colega de trabalho. O home office é legal? Mas a gente descobriu que para o mundo capitalista o home office é maravilhoso, porque você trabalha 24 horas. Uhum. Na empresa a gente trabalhava 14, ok? Então, e o home office, a casa, o lar, né? Sweet home, né? Ficar em casa, né? O lar, o doce lar, querido lar, né? Então nós vamos ter que aprender, né? Antigamente eu brincava, né? Antigamente a gente procurava uma casa que tivesse como é que chama? O campo para cozinha, né? Um ambiente para cozinhar, né? Hoje as casas é tudo integrado. Tivesse um gourmet, né? Um espaço gourmet. Espaço gourmet. Hoje o pessoal está procurando assim, eu preciso de uma casa que tenha 2 home offices, né? Um para mim, para o meu companheiro ou para minha companheira, né? Dependendo da pessoa com quem você tá vivendo, né? Então, ou se você tem uma família, precisa ter 500 home offices, né? Se você tem uma família grande, né? E vamos tocar a vida, gente, né? Eu acho que o ser humano está sendo chamado para ser humano, mais do que nunca. A gente conversava muito sobre isso, eu já falava sobre isso, eu nasci psicólogo e vou morrer psicólogo, né? Uhum. Então, o contato é fundamental. E nós estamos agora vivendo um pequeno castigo, né? Que é a falta de contato físico. E quando retomar, a gente vai dar muito valor a isso. Agnelson, eu exagerei aqui no tempo, né? Mas não. Agnelson, que isso. Agnelson, e como é que você está vendo as relações no trabalho? Fala um pouco mais, porque agora tem o líder, aí ele tem que falar com a equipe, ele tem um papel, pelo menos tem uma expectativa que ele tenha essa empatia, que ele entenda, mas tem horas que a gente não vê que, nossa, a gente está sobrecarregando esse líder. Como é que você está vendo isso nas relações de trabalho? Como é que isso está afetando? Então, está afetando. Então, assim, eu até separei aqui para vocês, né? Uma das perguntas que talvez fosse fazer, que vocês fossem me fazer, é exatamente o que aparece mais? Transtorno de ansiedade, ok? Síndrome de campeão de audiência, episódio depressivo, né? Outra coisa que tem aparecido muito aqui, provocado pela empresa e pelos líderes, né? É o burnout. Ok? Que é pessoas trabalhando 24 horas sem perceber que estão trabalhando 24 horas, né? Esquecendo de almoçar, jantar, trabalhando direto, e sendo alimentadas pelos gestores que também trabalham direto. Principalmente os gestores que moram sozinhos. Né? Porque vem, né, no contato com o trabalho com os seus colaboradores, a sua vida emocional sendo alimentada. Ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. O gestor tem que colocar na agenda aquilo que sempre ele teve que colocar. Eventualmente, não é sempre, mas ter contato com o colaborador e perguntar como está você, e não como está o seu trabalho. E escutar, né? E acolher. Isso e, Agnelson, você acha que as empresas estão dando um foco nisso? Porque a gente vê que algumas sim, mas parece que muitas assim ainda não estão tratando, não estão dando importância. Como é que é a tua visão? Como é que você acha que está esse tema em geral nas empresas? Como diria Cassandra, de Miguel Falabella, uma querida e amada, feita por Arlete Salles, para quem eu sou apaixonado também, né? Prefiro não comentar, certo? Então tem de tudo, né? Tem daquelas que pedem palestras, webinar, etc. e tal, achando que o webinar vai alimentar, né? Tem outras fazendo trabalhos seríssimos, né? E tem outras negacionistas, né? Achando que nada mudou. Como eu tenho empresas que ainda continuam
e não precisam, tá? Mas continuam obrigando os seus colaboradores a trabalharem integralmente no ambiente de trabalho, indo ao trabalho. Então, eu não estou falando de trabalhos essenciais, que é o manejo de um equipamento ou de situações que precisa fisicamente, né? Uhum. Que poderiam, e outras empresas que poderiam estar fazendo o trabalho voluntário, dizendo, ó, quem quer vir, vem, quem não quer vir, vem, ou fazendo o espaço. Então, tem de tudo, tem de tudo. Agora, o que vem aparecido aqui para mim, né, é o medo do colaborador e a falta de assertividade de se posicionar, né, e de se colocar. E aí vai uma crítica minha aos colegas de recursos humanos, né, que também não estão olhando, né, de forma clara os índices de afastamento, os índices de depressão. Muito importante, recursos humanos, ter, e ele tem acesso a isto, né, com as corretoras de seguro, olhar detalhadamente saúde mental, verificar os motivos de licença, de saída, para olhar clima organizacional de outra maneira. Então, não é só olhar aquela satisfação. Não é só pesquisa, né? Só pesquisar. Tem outros fatores agora. Tem que investigar muito mais. Perfeito. Tem que ir mais a fundo. A gente tem que ir mais a fundo. Basicamente isso. E se preocupar com esse tema, né, genuinamente, porque mais cedo ou mais tarde, isso vai influenciar em resultados, em negócio. Então, assim, às vezes é porque se preocupa com o ser humano, mas às vezes pode até nem ter essa preocupação, mas é importante porque lá na frente vai afetar o negócio, concorda? E só para terminar, é muito importante a gente se preocupar hoje com a psique, a pessoa em movimento, né? Ela tem que se movimentar, e com o que ela come, a alimentação, é fundamental. Esses 3 ingredientes são primordiais para a saúde. O Agnelson, você falou um negócio muito importante que eu quero frisar aqui, né? Trazer de novo. Quando você fala do burnout, então, o trabalho excessivo, que a gente pode cair nessa armadilha sem querer, muitas vezes, a gente pode tornar o organismo vulnerável, né? Porque se você trabalha excessivamente, não dorme, se você não tem tempo de comer adequadamente, o seu sistema, a sua imunidade vai ficando debilitada. Então, assim, é importantíssimo pensar nesse tema. E a gente não está falando em trabalhar mais mesmo, a gente está falando em cuidar da saúde para que o corpo não adoeça, não é isso? É o autocuidado, é o autocuidado. Então, a gente não percebe, né? Porque tem uma fase, porque o burnout ele é uma vertente da síndrome do estresse, né? Então, por incrível que pareça, quando você está no pico do estresse, você está rendendo mais, né? Então, essa que é a sacada. Mas tem um momento que você perde concentração, um trabalho que você fazia em 30 minutos, você demora 2, 3 horas, né? Você não dá atenção para a sua família, você começa a dar importância para algumas coisas que você não se reconhece, né? E a pessoa que está em burnout, ela também não escuta o outro, ela começa a negligenciar, e aí ela pode, né, entrar num quadro depressivo. E se ela não cuidar desse quadro depressivo, porque os transtornos eles vão se conversando, né? Se você não trabalha adequadamente um transtorno, esse transtorno pode virar outra coisa, você entendeu? Então as coisas vão se complicando e as pessoas não têm noção disso. A gente que é psicólogo, eventualmente tem que psicoeducar a pessoa para dizer, olha, você está com um episódio de depressão, né? Então cuide do episódio para que isso não se torne um transtorno de depressão mais grave, né? Porque senão a coisa pode vir mais pesado. Então você tem que aprender a se autocuidar. E o autocuidado a gente está falando de tudo, né? Então, por exemplo, eu admiro você, a gente se conhece há muito tempo, né? Admiro os outros colegas também, que se arrumar,
mesmo quando eu estou em casa, eu me arrumo para trabalhar. É importante isso. Todo mundo fala, mas eu estou arrumado do umbigo para cima, né? Do umbigo para baixo eu estou desarrumado, né? Mas é autocuidado, gente. Então parece bobagem, mas isso mexe com a autoestima. Então Com a gente certeza. tem que ter algumas rotinas. Criar rotina, hábito é importante, né? Tudo bem, eu posso relaxar, tirar o dia do... Tem quem faz dieta, tem lá o dia da sujeira, né? Que a gente come lixo, né? Então tem o dia sorvete, da pizza. Tem lá o dia do lixo, né? Agora, você viver no lixo é um problema. Né? Então, isso faz parte da responsabilidade, né? E recursos humanos têm essa responsabilidade de estar olhando também na sua equipe como ela está lidando com esse tema, não é, Agnelson? De lembrar. Eu tenho algumas empresas pedem, né? E eu não acho intromissão, não acho até bonito, né? Mesmo que seja fake, né? Assim, ó, tira uma foto do lugar onde você está trabalhando, manda para a gente, né? Pode até ser fake no dia, né? Mas eu acho que é importante ter isto, né? Até como cuidado com o funcionário. Leve a sua cadeira daqui da empresa, ergonomicamente, etc. E tal. Um dia eu fiz assessment numa pessoa que tinha um cargo mediano, né? Mas que estava num local que eu olhei e eu falei, gente, né? Para essa pessoa morar onde ela mora, né? Eu perguntei para a pessoa, eu falei, tá tudo bem com você? Pessoa muito simpática, né? Entrou depois uma pessoa no quarto, ela estava num quarto que tinha em torno de 6 metros quadrados trabalhando, né? E você via que era uma pessoa simples, né? E que estava fazendo o seu máximo. Então, imagina para essa pessoa que trabalhava numa instituição financeira, né? O sacrifício que devia estar sendo. Tinha outras pessoas na casa, e era um apartamento, na minha opinião, que devia ter uns 45 metros quadrados, com mais outras pessoas também trabalhando, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? E ter esse carinho, né? Ter esse reconhecimento, né, do outro, né? Sim. Olha, eu imagino que a gente está chegando no fim, Serginho. Como é que a gente... Exatamente. Ultrapassamos o fim, né? Que a gente começou atrasado, né, Agnelson? Começamos foi... 15 minutos, mas infelizmente... Então, Agnelson, eu estou com vontade da gente continuar. Claro que a tua agenda é complicada, mas a gente marcar um outro dia para a gente voltar a conversar, porque... Pode contar comigo, que infelizmente não deu aquela fluidez que, né, teve que interromper, saiu, voltar até começar. Mas eu queria muito te agradecer. Né, muitas pessoas fizeram comentários. Te agradecer bastante e marcar com você uma nova oportunidade. Agradecer todo mundo que assistiu de alguma forma, que esperou, que teve paciência também. Então, agradecer a todo mundo. Saiu, né? O Roberto... Teve paciência de entrar novamente. Posso pedir uma mensagem final, Agnelson? Assim, o que você gostaria... Provavelmente você até já falou, mas aquilo que você gostaria de sublinhar, assim, de mensagem final, para a gente finalizar esta live, esse bate-papo. Ai, sei lá. Outro dia teve um cliente, você está parecendo a Marília Gabriela, agora né? Desculpa. Eu estou tentando. Está tentando, né? Primeiro eu queria deixar um beijo enorme para o Roberto, tadinho, né? Eu roubei o lugar dele, né? Então... Roberto, nosso terceiro tom, maravilhoso. Se cuida, Roberto. É muito homem grande, né? Não cabe tudo, né? Numa live só, né? Aí um cliente meu outro dia fez uma pergunta tão capciosa para mim. Como é que era a pergunta? Se eu tinha esperança ou... Aí eu não lembro qual que era a pergunta, mas assim... lembrei. Se eu era otimista ou se eu era esperançoso, né? E quando ele perguntou,
Ele deve estar vendo a live aqui, que eu acho que eu vi o nome dele, tá? Quando ele me perguntou, eu falei... Tem tanta gente legal vendo a sua live aqui, Nelson. Se eu pudesse enumerar aqui, falar dos nomes, tem muita gente bacana. A gente está muito feliz. Aí perguntou se eu era otimista ou se eu tinha esperança, né? Eu falei, que pergunta capciosa. Terminou a sessão, né? Eu falei, posso fazer uma pergunta, né? Nesse momento que você está vivendo, você é mais otimista? Você tem mais otimismo ou mais esperança? E quando ele estava perguntando, eu falei, gente, eu dei uma bugada. Eu falei, o que é esperança e o que é otimismo? O lado bom de aprender. Isso. Né? Eu sei o que é a definição, né? Porque eu não me considero... Otimismo sempre foi uma palavra que me pegou, né? Porque otimismo tem um pouco de fé, né? Eu aprendi com meu professor de psicologia e de filosofia, né, que fé é cega. E aí eu descobri que a esperança, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sou mais esperançoso. Então eu vou deixar essa Muito mensagem. Bom. Tá? Eu tenho esperança. Tá? E tenho esperança em cada um que apareceu aqui e outros que verão esse monte de bobagem que eu falei. Tá? Então um beijo para todo mundo. Tá? Obrigadão, obrigadão, Agnelson, mais uma vez. Muita gratidão, Agnelson. Muito obrigada. Valéria, um beijão. Eu tenho esperança no ser humano, tá? Beijo. Vamos tchau, lá. Abração, Roberto. Abração, Valéria. Tá. Acho que agora vocês saem beijo. Aqui, né? Beijo, Agnelson. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.